Oi, gente, voltei. Você fala dele, mas você voltou, minha filha. Voltei. Sabe por quê? Porque eu tinha calculado, né, que eu levaria uma aula para poder falar isso com vocês. Só que eu acabei explicando demais, desenvolvendo demais, e aí eu preciso finalizar essa parte aí, tá? Então foi por isso que eu voltei, tá? Mas vamos lá. A gente estava falando, né? Acabamos de falar sobre verbos e expressões que normalmente a gente fala e aí na hora que a gente vai escrever a gente vai lá e dá uma chumbregada ali, mistura, né? A língua oral acaba botando na escrita, esse tipo de coisa. Então eu passei para vocês os primeiros casos, né? Bem, enfim, é a vida, né? Então eu precisei dividir em duas aulas, tá? Ok. Então vamos começar sem maiores delongas, porque eu falo muito mesmo, com a palavra refrão. Essa é ótima também. Muita gente sabe, mas muita gente fala errado, tá? Muita gente fala errado. Muita gente fala assim: ah, aquela música, ela só tem 2 refrões. A gente fala assim, né? Ah, Liliane, uai, tá errado falar desse jeito? Tá. Tá, quer dizer, falar tudo é possível, né? Mas enfim, tá? A palavra refrão, ela não possui esse plural refrões que a gente usa. Não, não. Ela possui 2 plurais, é verdade, você pode escolher. O primeiro é refrãos. O segundo é refrães. Refrães. Ah, Liliane, então a música tinha 2 refrãos? Aham. Ah, Liliane, então a música tinha 2 refrães? Aham. Sim. Sim. Tá? Ok? Então, popularmente, a gente fala mesmo refrões, mas é bom a gente saber que é uma fala. Então, ela não está de acordo com as regras gramaticais. É uma outra situação que eu tenho certeza que se vocês decidirem adaptar a fala de vocês, as pessoas também vão te corrigir, tá? Na hora que você falar refrães ou refrãos, as pessoas vão te corrigir imediatamente. E aí você vira e fala, não, porque de acordo, você vai lá e joga a regra. Entendeu o que é isso? A vida é assim, ué. Bom, uma outra coisa também muito comum, tá? O verbo fazer. O verbo fazer. Ô, gente, no caso do verbo fazer, tá? As pessoas às vezes utilizam no plural. E eu tô falando fazer no sentido de tempo, tá? Exprimindo a ideia de tempo, vamos pôr dessa forma, tá? E aí as pessoas acabam colocando o verbo fazer no plural, que condiz com o erro também, tá? O verbo fazer no sentido de tempo, ele é impessoal. Toda vez que eu falo que um verbo é impessoal, quer dizer, ele não varia. Ele não tem plural. Ele não é conjugável, certo? Ok? Então, como as pessoas normalmente falam? Elas falam coisas tipo assim: ah, fazem 2 semanas que eu estou em casa. Isso é um desvio. É um desvio. Se o verbo é impessoal e não varia, né, ele não tem plural. Então, o certo seria: faz 2 semanas que estou em casa. Aí é o faz mesmo, no singular, tá? A Liliane, mesmo utilizando duas semanas, mesmo utilizando 2 semanas, tá? Ou poderia colocar até 10 semanas, que não faria a menor diferença, tá? O verbo é impessoal, então é faz, tá? Ok? Beleza. Uma outra forma de falar também, tá? Uma outra forma de falar, gente, as pessoas usam muito, que é, por exemplo, há 2 anos atrás, já reparou, as pessoas fazem muito isso, né? Na verdade, o que acontece? Esse aí, tá? Do verbo haver aí, é claro, tá? E, né, o termo atrás, tá? Ambos indicam passado.
Ambos indicam passado. Então, quando você utiliza os dois na mesma estrutura, você está cometendo um erro que é a redundância. Lembrando o que é redundância. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue, tá? Encarar a vida de frente. Isso tudo são exemplos de redundância. Então, você acaba cometendo uma redundância. O ideal é que você use ou um ou outro para não cometer a redundância. Por exemplo, ela começou a trabalhar 2 anos atrás. Beleza, eu optei por usar atrás. Ok? Ou ela começou a trabalhar há 2 anos. Que dá a mesma ideia, gente, a mesma ideia de tempo passado. Só não vale usar as duas na mesma estrutura. Ou você opta por usar o termo atrás, ou você opta por usar o a. Ou uma coisa, ou outra. Os dois juntos não dá, porque vai gerar redundância, tá? E aí, consequentemente, vai gerar um desvio, tá? Um outro caso interessante também, tá? É o verbo pedir. Olha, o verbo pedir? Sim. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que as pessoas falam muito, tá? O professor pediu para os alunos ficarem calados. Aí você fala, não, isso tá errado. O professor pediu para os alunos ficarem calados? Eu falo isso toda hora, eu vejo todo mundo falando isso toda hora. Sim, tá, gramaticalmente está, tá? Porque quando a gente emprega a expressão pedir para, quer dizer pedir permissão. Pedir permissão para alguém fazer alguma coisa. Ok? Então, pedir para é a mesma coisa de pedir permissão. Então, por exemplo, os alunos pediram para sair de sala. Tá correto? Aí tá correto. Eles pediram para sair de sala porque eles pediram permissão para sair de sala. Aí tá correto, tá? No exemplo que eu dei do professor, que o professor não está pedindo permissão. Ele não está pedindo permissão. Então, se ele não está pedindo permissão, tem que se usar o quê? Se não é um pedido de permissão, usa-se o quê? Então, por exemplo, o professor pediu que os alunos ficassem calados. Aí tá correto. Ok? Então vamos de novo, porque esse caso nos causa um pouco de estranheza, tá? Se for pedir e estiver no sentido de permissão, aí você usa o para. Se não tiver no sentido de permissão para algo, você usa o que? Tudo bem? Ok? Permissão para, permissão que, tá? Beleza, então esse é um dos casos. Diferente esse, né? Ok. Tem um que eu tenho certeza que vocês já foram corrigidos várias vezes, tá? Que é, por exemplo, o seguinte. Nós sentamos na mesa para almoçar, né? Quando a gente fala a gente sentou na mesa para almoçar, né? Dá a sensação que a gente sentou em cima da mesa. Porque é isso que a gente está falando mesmo. Né? Nós sentamos acraseado mesa para almoçar. O correto é isso. Eu tô falando que eu tenho certeza que vocês já foram corrigidos porque em algum momento isso já aconteceu, né? Porque é uma das correções mais comuns, porque as pessoas têm mais conhecimento sobre ela. Eu lembro, por exemplo, quando eu era mais nova, né? Eu lembro que eu falei assim, eu vou na missa. O pessoal falou assim, nossa, você vai sentar em cima da igreja, né? Aí eu parei, pensei, sentar em cima da igreja, você vai à missa, né? Ok. Então, por exemplo, eu acredito que isso já deva ter acontecido com vocês com mesa, né? Com casa, com missa. Então é um caso mais comum, porque o pessoal tem um maior conhecimento sobre ele. Então, quando as pessoas têm um maior conhecimento sobre esses casos especiais aí, eles adoram mostrar que tem esse conhecimento aí, né? Bom, uma outra expressão é o time empatou em 1-1, por exemplo. Fala-se muito. E aí, como é que foi o jogo?
jogo, e o time empatou em 1-1, pelo amor de Deus, tá? Não, tá? Ocorre o seguinte, a preposição adequada aí é por, tá? Ok? Então, o time empatou por 1-1, tá? Ok? Ah, Liliane, e se o time tiver ganhado? O time ganhou por 2-1. Ah, Liliane, se o time tiver perdido, o time perdeu por 1-2. Dá no mesmo. Empatou, ganhar, perdeu, não é em, é por, tá? É por, certinho? Ok. Bom, e aí, uma frase que tá muito na moda, gente, que é o seguinte, com a onda fit, ou fitness, como assim quiserem, né? O pessoal tá indo pra academia com força, de acordo, né? E normalmente as pessoas falam coisas tipo assim, preciso malhar hoje? Nossa, ontem eu nem fui na academia, mas hoje vai. Eu preciso malhar hoje. Tá bom, ok, entendemos. Se o objetivo da linguagem é compreender, é claro que compreendemos, né? Mas o que ocorre? Ocorre que o verbo precisar, com sentido de necessitar, com sentido de requerer, né? Ele vai precisar da preposição de. Se for no sentido de necessitar, tipo, necessito malhar hoje, e você vai usar o verbo precisar, vai precisar da preposição de, tá? Então, por exemplo, preciso de malhar hoje. É a forma correta. É isso aí. Preciso de ajuda com esse trabalho. Porque está no sentido de necessitar. Está no sentido de precisar mesmo. O verbo é precisar. Então precisa da preposição de. Ok? Muito embora eu reconheço que deva ser estranho, né? Para quem malha, né? Ter que falar ou pensar, preciso de malhar hoje. E certeza, quando você falar, vão corrigir você também. Falar, não é de malhar, é malhar, né? Mas você tá correto, tá? Ok? Ó, uma coisa. O último dos últimos, né? É o verbo haver. O verbo haver. Ô, gente, muita gente também embola um pouco esse verbo haver aí, tá? Esse verbo haver, tá? No sentido de existir, de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Tá, acabei de mencionar para vocês num casozinho acima o que seria esse verbo impessoal, né? Esse verbo impessoal é aquele verbo que é invariável. Consequentemente, ele não admite plural, tá? Ele sempre vai ficar no singular, tá? Independente do que venha depois, tá? Então, o que ocorre? Toda vez que você usar o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, independente do que venha depois, ele vai ficar no singular. Então, por exemplo, né? Eu posso dizer o seguinte, haverá mudanças. Ah, Liliane, mas mudanças está no plural. Não interessa. O verbo haver vai ficar no singular. Haverá. Tudo bem que eu botei no futuro, tá? Poderia ter colocado no passado? Poderia. Houve mudanças. Tanto faz. Mas o importante é que ele fique no singular, tá? Uma observação. Quando a gente utiliza no lugar do verbo haver os verbos equivalentes, que é o verbo ocorrer e existir, esses verbos sim vão para o plural. Eles não são impessoais. Então eles vão para o plural. Então eu posso dizer ocorrerão mudanças no plural, porque o verbo ocorrer não tem problema nenhum, ele não é impessoal. Ou, por exemplo, existirão mudanças. Também não tem problema. O verbo existir também não é impessoal. Então ele vai para o plural porque vai concordar com mudanças. Do mesmo jeito que o verbo ocorrer vai concordar com mudanças. No entanto, todavia, contudo, quando eu vou para o verbo haver, aí, como ele é impessoal, ele vai ficar no singular.
tá? Mas tudo tem um lado, né, gente? Que é o seguinte. Então a gente tem uma mania de generalizar, é natural nosso, né? Generalizar, a gente generaliza. Então a gente pensa, então entendi. Toda vez que eu for escrever o verbo haver, vai ser no singular. O verbo haver só existe no singular, a gente tem mania de fazer isso. Tá errado, tá, amor? Tá? Os verbos, tá? O verbo haver, ele pode ter o plural, sim. Pode ter o plural, sim, tá? E aí a gente tem que conversar um pouco sobre isso. Não é sempre não, tá? Aliane, como assim? Às vezes, o verbo haver, ele pode funcionar como um verbo auxiliar. Ele não vai funcionar como verbo principal, mas ele vai funcionar como verbo auxiliar. Tudo bem? E aí, quando ele funcionar como verbo auxiliar, tá? E estiver no sentido de ter, por exemplo, ele pode ter o plural. A Liliane pode? Pode. Por exemplo, eles, o sujeito é eles, tá? Haviam chegado cedo. Observa a locução, haviam chegado. O verbo principal é chegado. Haviam é o verbo auxiliar, no sentido de ter. Eles tinham chegado, ok? Então, nesse caso, esse verbo haver vai admitir plural sim, tá? Eles haviam chegado cedo. Então, toda vez que a gente tiver o verbo haver como verbo auxiliar dentro de uma locução, tudo bem? No sentido do verbo ter, ele pode admitir plural se o sujeito estiver no plural. Certo? É um dos casos, tá? O outro caso, tá? Quando a gente tem o verbo pessoal, que é aquele verbo que admite sujeito, tudo bem? E o verbo haver, ele vai ter outro sentido. Ele vai ter o sentido de obter, ou ele vai ter o sentido de considerar, ou ele vai ter o sentido de lidar. Tudo bem? Repetindo. Obter, considerar e lidar. Quando o verbo haver estiver nesse sentido aí, tá? Aí nós podemos ter o verbo haver no plural sim, tá? Então, por exemplo, tá? Houveram o juiz a comutação da pena. Esse houveram aí, ó, tá no sentido de obter. Obtiveram do juiz a comutação da pena. Então, como ele tá no sentido de obter, né, digamos assim, ele pode estar no plural sim. Tudo bem? Ok? No sentido de considerar, por exemplo, tá? Nós o havemos por honesto. Quer dizer, nós o consideramos por honesto. Ok? E no sentido de lidar, os alunos houveram-se muito bem nas provas. Quer dizer, os alunos lidaram-se muito bem nas provas. Tá correto? É bem verdade, gente, que utilizar o verbo haver no sentido de obter, de considerar e de lidar é muito raro na língua portuguesa. São poucas as pessoas que utilizam essa estrutura. Eu ouso dizer que talvez um pessoal um pouco mais velho, ou talvez em livros, digamos, da literatura clássica, ou livros, digamos assim, datados de uma época bem anterior, tá? Atualmente é muito raro as pessoas utilizarem o verbo haver nesse sentido aí de obter, de considerar, de lidar. As pessoas preferem utilizar o próprio verbo, né? Então elas preferem usar o verbo obter, elas preferem usar o verbo considerar, elas preferem usar o verbo lidar, tá? Mas é um caso que eu preciso falar com vocês, porque é um caso que pode, né, aparecer numa questão, alguma coisa assim. Então, senhoras e senhores, agora sim, agora acabei, tá? De novo, mil perdões, eu tinha calculado falar isso tudo numa aula só, não sei onde é que eu tava com a cabeça, mas enfim, né? Foram necessárias 2 aulas, mas a gente finaliza aqui, tá?
Na próxima aula, tá? Nós vamos entrar em período composto, certo? Período composto por coordenação, período composto por subordinação, subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial. Eu sei que você já pensou assim, delícia, coisa gostosa. Eu sei, né? Muita gente ama essa matéria, é louco essa matéria, pede para eu falar até 2 vezes de tanto que gosta dessa matéria. Mas enfim, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por ter me acompanhado até aqui. Jesus abençoe muito vocês, muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo.